Olá, olá! Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje, que aliás é fruto da sua dúvida. Vocês me perguntaram e eu tô aqui para responder. Ale, como eu faço para me sentir mais confiante na hora de falar? Quer saber? Hoje eu tenho aqui 5 caminhos para ajudar você a se sentir muito mais confiante daqui para frente, de dentro para fora. Vem comigo! Que bom ter você aqui comigo para nossa aula semanal toda quinta-feira. Você tem um compromisso com você. Às 15 horas eu estou aqui para compartilhar conteúdo sobre comunicação, para ajudar você a falar bem em público, a conseguir participar de uma maneira ativa na reunião, colocar sua opinião, trazer sua voz para jogo aqui no online, gravar os seus vídeos, finalmente tirar aquele curso ali da gaveta e só do sonho, mas construir o seu curso online e conseguir compartilhar o seu conhecimento, a sua mensagem. A comunicação, quem me conhece sabe, tem aqui no alto aqui do nosso canal, é a habilidade número 1. Aliás, se você não se inscreveu no nosso canal, corre e se inscreva aqui para você receber todos os lembretes para participar aqui das nossas aulas que acontecem toda semana. Lembrando que as aulas não ficam por muito tempo disponíveis, né? Já contei aqui para você que as aulas vão ser depois exclusivas para as minhas mentoradas lá no meu grupo de mentoria de comunicação. E eu vou deixar aqui temporariamente para você também, porque eu quero que você aprenda a colocar sua voz para jogo. E o tema da aula de hoje está mais do que especial. Como, Ale, que eu faço para falar com mais confiança e de fato me sentir confiante na hora de falar? Você é daquelas pessoas que muitas vezes enfrenta aquela voz sabotadora que diz para você assim: "E ó, não estão gostando do que você está falando aí não, hein? Ó, já vão te criticar. Tá vendo a cara daquela pessoa ali? Não gostou do que você falou. Nossa, mas tudo que você fala parece uma abobrinha, né? Besteira. Melhor você ficar calada, hein? Todo mundo parece que sabe muito mais do que você aqui nessa reunião." Você escuta essa voz sabotadora que te impede de colocar aí seu posicionamento, de abrir a câmera e fazer finalmente aqui a sua live que você tanto deseja, conseguir ter a voz ativa na reunião, mostrar o seu trabalho. Muitas pessoas têm um conhecimento técnico profundo sobre o assunto, mas na hora de falar acabam deixando de lado, deixando para que outra pessoa faça isso e inventam desculpas, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, ela falou para mim assim: "Olha, Ali, eu não gosto de fazer apresentações e na verdade eu nem tenho tempo para isso porque no dia a dia é tão corrido." E aí eu fiquei pensando e falei para ela assim: "Olha, cuidado para que você não conte mentiras e invente desculpas para simplesmente se safar de enfrentar uma apresentação, que é algo que tira você da zona de conforto." E aí ela pensou um pouco e falou: às vezes inconscientemente a gente cria desculpas, cria, né, argumentos para não precisar se expor. Para que eu sou mais reservada? Eu não vou colocar aqui o meu rosto nas redes sociais. Para que fazer vídeo no YouTube? Para que aparecer no Instagram? Poderia te trazer 1000 motivos aqui, mas vou te trazer 2. Primeiro, para você compartilhar o seu conhecimento. Conhecimento, gente, ele foi feito para quê? Para fazer a diferença na vida das outras pessoas e também na nossa, para gerar transformação. Então, para que você vai ficar guardando aí? Compartilhe com as pessoas, faça a diferença na vida das outras pessoas. E segundo, que é para que você seja vista, seja percebida e seu trabalho seja visto, seja valorizado. É por meio da comunicação que a gente faz isso, amplia o nosso alcance, o alcance da nossa voz. E o tema da aula de hoje ele é muito especial, porque de fato, confiança é algo super importante para que a gente consiga se sentir preparada para colocar a voz para jogo. Nós, mulheres em especial, muitas vezes enfrentamos esses sabotadores, né, que atrapalham a gente ali de ter coragem, de conseguir ter ousadia e entrar aí para a arena, para se expor, para compartilhar nossa visão, porque existem aí muitas questões que nos afetam. Então hoje eu vou te trazer aqui 5 caminhos para você daqui para frente se sentir realmente mais confiante. Então, quando eu falo de se sentir mais confiante, eu falo de dentro para fora. Porque depois eu vou fazer uma aula aqui contando para vocês como que por meio da estética da comunicação, o nosso gestual, as nossas expressões, o nosso tom de voz, a gente pode, trabalhando essas questões, melhorar a nossa comunicação e transmitir, sim, mais confiança. Mas eu acredito muito na importância dessa confiança ser construída de maneira genuína de dentro para fora também. Porque com isso
fica muito mais fácil para você, independente da situação, seja uma conversa 1-a-1, uma live, uma reunião, uma palestra para muitas pessoas, você se sentir mais preparada para aproveitar aí as oportunidades. O primeiro passo para você daqui para frente se sentir mais confiante. Se tem algo que eu aprendi com as mulheres que eu atendi ao longo desses mais de 10 anos, preparando pessoas para falar em público, fazerem apresentações, mulheres executivas bem-sucedidas, empreendedoras, mulheres de sucesso. Sabe o que eu aprendi com elas? O quanto a gente precisa enxergar valor na nossa própria história, respeitar e valorizar a nossa história, olhar para a nossa jornada de vida, desde lá da infância, as dores, os desafios que você enfrentou, as superações, as conquistas, e olhar para isso e enxergar quais são hoje as minhas características fortes, como que tudo que eu vivi me tornou quem eu sou hoje. Enxergar valor na nossa história e em como ela nos tornou quem nós somos e as nossas forças, as nossas características, os nossos principais adjetivos. Gente, isso é tão importante, tão precioso, enxergar as nossas qualidades e também ter humildade e enxergar aquilo que ainda nós precisamos trabalhar e melhorar, que são questões que ainda não estão tão bem resolvidas, mas que a gente tem clareza delas e que elas não nos sabotam, não nos atrapalham. O autoconhecimento, ele é muito importante e ao mesmo tempo valorizar a própria história é fundamental. Eu acredito muito que todo mundo tem uma história digna de virar roteiro de filme, de virar roteiro de Hollywood. A questão é que muitas pessoas não conseguem olhar a história e enxergar valor. Ah, Lei, mas você fala isso porque você tem uma história interessante, mas a minha história é tão normal, sou uma pessoa tão normal, tão sem graça. Talvez você ainda não lançou um olhar aí realmente generoso sobre a sua história. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci, era uma mulher, e ela me contou um pouco sobre a história dela. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Se você me conhecer pessoalmente, eu vou te fazer várias perguntas e a gente vai ficar conversando muito. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. E ela me contou a história dela. Quando ela terminou de contar, a impressão que eu tinha dela é que ela trouxe a história o tempo inteiro se posicionando como alguém, como vítima. E o que eu falei pra ela deixou ela com a cabeça meio torcida. Eu falei pra ela assim no final, eu falei, nossa, fulana, que história incrível, como você é uma mulher forte, como você é uma mulher que realmente superou tantos desafios, uma guerreira. E ela ficou um pouco surpresa assim, porque no fim das contas ela enxerga a história dela muito como uma vítima, e quando alguém veio e trouxe uma perspectiva diferente, aquilo chocou e gerou até um estranhamento, porque eu tirei ela de uma visão de posição de vítima. Muitas vezes a gente deixa que o medo escreva a nossa história. A gente pode contar a nossa história, gente, por diversas perspectivas. O modo como a gente compartilha e conta as nossas histórias faz toda a diferença na percepção que as pessoas vão ter a nosso respeito. E é claro, gente, que eu não estou dizendo aqui para você inventar uma história da carochinha ou ficar distorcendo, maquiando, manipulando as suas histórias para projetar uma imagem específica para as pessoas. Óbvio que não. Como tudo na vida, a gente pode usar a comunicação para o bem ou para o mal. O que eu estou dizendo para você aqui é quando você for olhar para a sua história, enxergue o valor que há nela. Enxergue como isso te trouxe modificações e transformações que te fortaleceram. E existe um exercício poderoso que pode te ajudar a enxergar o valor da sua história e mapear aqueles momentos que são os mais importantes e que inclusive vão te ajudar a projetar a imagem que você quer, dependendo do objetivo que você tem, do contexto onde você trabalha. Olha, mas como que a minha história pode ter uma conexão com o meu trabalho? Vou te trazer aqui um exemplo muito simples, só para ilustrar para você. Há um tempo atrás, eu preparei uma palestrante de um evento de uma farmacêutica para falar sobre tratamentos estéticos da pele do rosto. E ela começou a palestra dela contando sobre uma experiência que ela teve de ter um câncer de pele, como isso afetou a vida dela e como que a prevenção era algo importante. Ela atrelou momentos difíceis da vida dela, de como ela fez esse tratamento, de como foi agressivo para ela e como isso afetou a rotina dela, com o tema que era o tema da palestra dela, do trabalho que ela ia apresentar ali para aquelas pessoas. Então, você tendo clareza das suas histórias principais, daquelas que você pode lançar a mão, e tornando isso, deixando isso mais consciente, mais acessível aqui na sua mente, fica muito mais fácil para você, no seu dia a dia, conseguir lançar a mão disso numa situação de uma apresentação dentro do seu contexto de trabalho, numa conversa ali, numa live. O mais importante é a gente ter essa clareza do valor que há na nossa história
E aí eu quero aproveitar e fazer aqui um exercício com você para te ajudar a iniciar esse processo de mapear as suas histórias, para enxergar o valor que existe na sua jornada. Todos nós vivemos ao longo da nossa vida momentos de dor, de angústia, momentos de conquistas, aqueles momentos de glória que você se sentiu vitorioso, uma grande conquista na sua história, momentos de transformação, de tomadas de decisões que fizeram aí, que foram um divisor de águas na sua história. Tudo isso compõe quem você é. Então, ao invés de simplesmente numa conversa, numa entrevista de emprego, ou numa apresentação, numa live, você ficar ali trazendo adjetivos a seu respeito, trazer fatos, trazer histórias, tem um peso muito maior e vai fazer com que as pessoas concluam a mensagem que você quer compartilhar. Tem aqui um exercício para você que eu tenho certeza que vai te ajudar a enxergar mais o valor da sua jornada. Duas perguntas que eu tenho para você refletir. Se você quiser anotar, inclusive, é muito bom para você depois pensar com calma e até refazer esse exercício de tempos em tempos. A primeira: qual foi um momento de glória na sua vida? Um momento assim que foi marcante, que foi um momento de muita alegria, de conquista, que você falou assim: nossa, Deus fez esse dia especial, esse foi um dia que me marcou para sempre. Lembre desse dia aí. Como é que você se sentiu? Quais foram as emoções que você sentiu nesse dia? Quem estava com você? Segunda pergunta. Quero que você lembre agora, qual foi o momento de maior dificuldade na sua vida? Foi uma perda de alguém querido? Foi um prejuízo financeiro? Uma angústia que você enfrentou? Alguma decisão muito importante que foi um divisor de águas na sua história? Quais foram as habilidades que você precisou para enfrentar esse momento? Tomar essa decisão? Que transformações que isso gerou em você? Porque hoje, a pessoa que você é hoje é fruto dessas experiências que você vivenciou. Então, relembre esses momentos da sua história, porque eu tenho certeza que isso faz toda a diferença para você enxergar o valor da sua jornada. Isso vai te fazer muito mais confiante daqui para frente. Anotou? Segundo passo importante para você ter em mente e se sentir mais confiante daqui para frente. É menos sobre você agora e mais sobre o outro. O que é muito importante, gente, a gente prestar atenção nas outras pessoas. A pessoa que é confiante, ela não precisa ficar demarcando território o tempo inteiro, falando, acontecendo, falando mais alto, demonstrando arrogância. Confiança é diferente de arrogância. Eu acredito muito na humildade de ser interessado pelas outras pessoas, de ouvir a opinião dos outros, de estar aberto para ouvir ideias novas, contribuições que podem ajudar você no seu trabalho. Então seja uma pessoa interessada, uma pessoa que gosta de ouvir as outras pessoas, que está aberta, realmente curiosa, de verdade, em saber mais sobre o outro. Sabe qual a melhor maneira da gente se tornar uma pessoa interessante? Primeiro sendo interessada. Já foi em algum evento, ou mesmo participou de um evento no Zoom, em que estão todos ali esperando o momento de fato de começar a palestra, e existe ali um bate-papo, né? Um momento ali, cafezinho online, enquanto o evento de fato não começa. E muitas vezes o que a gente vê? Grandes pavões. Pessoas que começam a falar de si, a falar do quanto fazem, acontecem, de qual é o meu trabalho. E claro sim que a gente pode vender o nosso peixe. Mas repare que os mais estratégicos são aqueles que perguntam sobre as outras pessoas. Fulano, você faz que tipo de trabalho? Fulana, eu vi o seu post numa rede social Y, você trabalha com essa área XX? E você demonstrar interesse pelas outras pessoas, e quando eu falo demonstrar, não é para manipular, para fingir que gosta, não. Interesse genuíno, as pessoas percebem. Elas percebem quando você pergunta para puxar saco ou quando você pergunta para realmente saber porque está interessada. Então, quando você demonstra querer saber mais sobre o outro, você marca a mente daquela pessoa. Você vai fazer ela se sentir importante, vai fazer ela se sentir valorizada. E é natural ela corresponder. E aí você vai o quê? Ter a oportunidade também de falar, vai chegar a sua vez. É claro que a gente pode esbarrar por aí com pessoas egocêntricas que vão querer só falar de si mesmas e não vão querer te ouvir. E aí você vai ter a experiência e notar o quanto é chato pessoas que só falam de si mesmas, que não se interessam pelos outros. Então, não seja você essa pessoa. E ser uma pessoa confiante passa sim por ser alguém interessado nas outras, capaz de ouvir e acolher as opiniões diferentes. Terceiro passo importante para você ser uma pessoa mais confiante na hora de falar.
tenha repertório. E pode parecer óbvio que eu vou falar, mas o óbvio precisa ser dito. Conhecer sobre o tema que você vai abordar faz toda a diferença na hora de você falar. Gente, não tem nada pior do que a gente falar sobre uma coisa que a gente não domina, que a gente não conhece tão bem. Agora, uma grande questão é, se você foi chamada para falar sobre um tema, e aí é comum, muitas vezes, estarem ali na sala, estarem ali no evento online, pessoas que talvez conheçam até mais do que você. Só que pense o seguinte, se foi você a pessoa chamada para falar, valorize a sua palavra, valorize essa oportunidade, tome posse do seu espaço, coloque sua voz para jogo. Esteja ali para compartilhar a sua experiência com convicção, com confiança de que o que você tem para compartilhar é valioso e importante. Agora, o que é importante também? Você ampliar o seu repertório. Eu conheço muitas pessoas que são super inteligentes e competentes na área que atuam, especialistas, conhecem a fundo o detalhe do detalhe daquela área em que trabalham. Só que se você conversar com essa pessoa sobre futebol, sobre fim de semana na praia, as praias do litoral da Bahia, a pessoa não tem repertório, ela não se interessa por outro assunto que não seja aquele do mundinho em que ela atua. Não seja uma pessoa chata. Você precisa ampliar o seu repertório para você também se sentir mais confiante de conversar com pessoas diferentes de você. Porque aí você vai se tornar também uma pessoa mais interessante. E vai transparecer no rosto das outras pessoas que elas estão querendo saber mais a seu respeito, que elas estão querendo realmente conversar com você, que é bom conversar com você. E essa confiança também vai sendo construída não só por você, mas pelo outro, pelo fato do outro corresponder. Nós somos seres humanos e a gente tem necessidade de quê? De ser parte, de se sentir amado, de se sentir acolhido. O senso de pertencimento, ele grita dentro de nós. Então é uma maneira de você fortalecer sim a sua confiança quando você amplia o seu repertório. Claro, né, gente? Não é só simplesmente para você ter assuntos para falar com outras pessoas, mas até para o seu próprio trabalho, para tornar o seu trabalho mais interessante, mais criativo. Beber de outras fontes. Eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos, em palestras, que eu gosto de estudar sobre temas variados que não tem nada a ver com a área em que eu atuo. Gosto de assistir filmes sobre turismo, assistir filmes sobre documentários sobre mães. Eu assisto um pouco de tudo. Por quê? Porque tudo isso amplia o meu olhar, me tira um pouco da minha bolha ali sobre comunicação, psicologia, para trazer insights e toques de criatividade em relação àquilo que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, saia da sua bolha, amplie seu repertório e você vai ter com certeza muito mais confiança na hora de falar, mais propriedade e uma visão mais geral. Não pode ficar só ali no específico. A gente precisa ter uma visão generalista também, porque isso nos faz mais interessantes muitas vezes, nos permite atingir mais pessoas, aprender a relacionar tudo aquilo que a gente aprende com a realidade, com a aplicabilidade disso na vida das pessoas. Eu tenho uma tendência, gente, a gostar muito de tudo assim aplicado. Eu estudei a linguística aplicada. Eu fiz jornalismo, por quê? Porque o jornalismo me permitia muito ir para campo, ir para redação, fazer reportagem. Eu decidi preparar pessoas para falarem em público porque eu vejo transformação. Eu vejo a pessoa saindo de um status de, muitas vezes, desconhecimento sobre o tema, falta de consciência da importância da comunicação na vida dela, dificuldade em ter clareza, dificuldade em conseguir falar com confiança, para um estado de transformação, de conseguir falar com confiança, de transmitir a mensagem com clareza, com concisão. Então, essa questão da prática é algo para mim que é muito importante. Cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas são mais analíticas, outras são mais de planejamento. Eu tenho um perfil super executor e tenho conhecimento disso, até para não me sabotar em determinadas situações que exigem planejamento e menos execução. Estou dizendo para você que o que é importante você ter em mente? O quanto, na hora de você aprender algo novo, enxergar como que isso pode ser interessante sobre o que eu tenho para falar. Como que isso pode se conectar com o que eu tenho para falar? Como que isso pode fazer a diferença na vida das outras pessoas? Como que isso se torna algo interessante? E não simplesmente uma informação, um dado que eu vou colocar ali, eu vou falar uma estatística. Quarto passo importante, aprenda a receber elogios. Parece bobo isso que eu estou falando, mas é uma dificuldade de muitas de nós, em especial nós mulheres.
Por quê? Porque a gente foi ensinada muitas vezes que é importante a gente ser modesta. Imagina, agradecer e receber um elogio é orgulho, hein? Cuidado, hein? Não, Deus nos fez valiosas. E se alguém elogia a sua roupa, se alguém elogia o seu trabalho, sabe o que você vai fazer? Anota aí. Obrigada. Simplesmente agradeça. Pare de menosprezar e diminuir o seu trabalho, de diminuir aquilo que te deixa mais bonita. Se alguém elogiou o seu casaco, não, imagina, comprei baratinho ali na loja da esquina. Não, obrigada. Que bom que você gostou. Simples assim. Mas por que a gente tem uma mania de querer se justificar? Ah, parabéns pela sua apresentação. Ah, mas nem foi tão boa assim, eu esqueci de falar do assunto X, Y, Z. Ah, mas foi a fulana que me ajudou, se não tivesse sido ela, eu não teria feito essa apresentação. É claro que é importante você dividir os louros e trabalhar em equipe, mas agradeça, receba a parte que te cabe. Deus nos fez valiosas, com talentos, com competências, e a gente precisa aprender a usar isso para contribuir, para fazer a diferença, para gerar transformação na vida das pessoas, mas faz bem para nossa alma. É bom receber elogios. Então, seja feliz, simplesmente agradeça. Só isso. E quinto passo importante para você se sentir cada vez mais confiante quando você tiver que falar numa apresentação, num evento online ou numa conversa 1 a 1 que é importante para você. E talvez esse quinto passo seja um pouco polêmico, talvez gere controvérsias, mas ele tem muito a ver com aquilo que eu acredito. E eu tenho confiança suficiente para falar isso aqui para você. Acredite na sua identidade em Cristo. Todas nós somos feitas por Deus e nós temos o nosso valor. Você precisa ter sua identidade firmada em quem Cristo fez você para ser. Algumas pessoas dizem por aí, mas todo mundo é igual, né? Nós somos todos farinha do mesmo saco, ninguém aqui é o alecrim dourado, tão importante assim. Você é importante sim, você é preciosa sim. Aquilo que você tem para compartilhar vai sim fazer a diferença na vida das pessoas, acredite no seu valor. Você não é mais importante do que ninguém, você é importante. Então valorize aquilo que você sabe, aprenda a dar valor à sua história e acredite na sua identidade, naquilo que Deus fez você para cumprir como propósito, como plano para a sua vida. Contei para você aqui 5 passos para você se sentir mais confiante daqui para frente, na hora de falar, na hora de fazer uma apresentação, mas isso vale também para a vida. Vamos recapitular? Primeiro passo, valorize a sua história, valorize a sua jornada, as suas características e as experiências que você viveu ao longo da sua vida, porque elas é quem te fizeram ser quem você é hoje. Segundo passo, seja uma pessoa interessada, porque ser confiante não é sinônimo de arrogância e de gente chata que só fala de si mesma, gente egocêntrica, não. Uma pessoa confiante, ela também é interessada no outro, ela quer saber mais sobre a expectativa das outras pessoas, as perspectivas também das outras pessoas, diferentes pontos de vista, porque isso gera crescimento, gera troca, gera compartilhamento e a gente co-criar juntas ideias, projetos é tão precioso. Isso só é possível quando a gente realmente se interessa em ouvir de uma maneira genuína e curiosa a opinião, a visão, o conhecimento também de outras pessoas. Terceiro ponto que nós falamos aqui hoje, amplie seu repertório, seja uma pessoa interessante, que conhece de diversos assuntos, que não é bitolada e que conhece apenas um tema e só fala sobre aquilo, aquela pessoa que é monotemática, mas seja uma pessoa que se interessa por universos diferentes, que inclusive são temas que não têm nem a ver com o seu trabalho, mas que de uma maneira criativa você aprende a trazer insights de contextos totalmente diferentes para aplicar no seu trabalho ou simplesmente para gerar conexão com outras pessoas, fazer networking, ampliar o seu leque de interesses para se conectar com interesses de diferentes pessoas também. E isso fortalece a sua confiança, porque você se torna uma pessoa mais agradável, mais interessante de conversar e a gente percebe no outro quando ele se sente bem na nossa presença. Isso nos fortalece. Nós somos seres humanos e a gente tem necessidade de quê? De valorização, de pertencer, de ser amado. E se tornar alguém interessante e ter um repertório amplo nos ajuda com isso. Quarto passo que eu falei aqui para vocês, que é super importante, é você aprender a receber elogios, receber a valorização das pessoas, a admiração, o reconhecimento. Isso faz parte como um fruto do reflexo do seu trabalho. Não é orgulho, não é uma falha de caráter, pelo contrário, é a humildade de receber a valorização do seu trabalho. E quinto ponto importante, tenha a sua identidade firmada
em quem Deus fez você para ser. Eu tenho certeza que você colocando em prática esses 5 passos, aplicando e tendo essa visão sobre a sua história, isso vai te tornar uma pessoa muito mais confiante no seu dia a dia e na hora de enfrentar os seus leões, na hora de você fazer a sua live, na hora de você enfrentar aquela reunião com aquela diretora complicada, grosseira, difícil, que desafia você na frente das pessoas. Fortalecer quem você é te faz sentir muito mais confiante, poderosa para lidar com as críticas, com as situações atípicas que podem acontecer. E se você curtiu e aprendeu muito com esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe aqui o seu comentário e também as suas dúvidas, porque como eu comentei com você no início desse vídeo, as suas dúvidas, elas geram cada uma das aulas aqui. Eu estou aqui para ajudar você a conseguir se comunicar melhor, falar com mais clareza no seu dia a dia e conseguir acelerar a sua carreira, os seus negócios no digital, alcançar os seus objetivos e seus sonhos. E a comunicação, ela é transformadora e é um pilar importante para você alcançar isso. Eu espero você na próxima quinta-feira, às 15 horas. Até lá, tchau, tchau!